noite, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Jonas, capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançada estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura eu a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolam na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se corroem sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor, meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Vamos orar. Deus santo, Deus justo, Deus bendito. Deus, nós mais uma vez te louvamos, exaltando o teu santo nome. Pai, aqui está a tua palavra. Aqui está, Senhor, a tua igreja eleita, redimida. Povo, Senhor, precioso. Nós estamos agora, Senhor, diante da tua palavra. O teu povo, Senhor, saiu dos seus lares para engrandecer e louvar o teu santo nome. Até agora, Senhor, nós temos louvado o teu santo nome através de orações e louvores. Agora, Senhor, nós iremos te engrandecer, te louvar, te adorar através da ministração da tua palavra. Continua, Senhor, presente em nosso meio. Recebe, Senhor, essa palavra como adoração ao teu santo nome. Fala aos nossos corações. A igreja é tua, Senhor. A revelação é tua. A palavra é tua. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Já tivemos por outras 3 oportunidades, né? Em dois momentos nós expomos o primeiro capítulo de Jonas, em 3 momentos, na verdade, e agora nossa 4ª pregação aqui no livro de Jonas, nós iremos ver o capítulo 2. Então, vamos, irmãos aí que estão acompanhando, né? Só para dar um contexto aí. Irmãos, hoje é muito comum as pessoas falarem, você vai conversar com as pessoas, você vê na internet, nas redes sociais, as pessoas dizendo, é muito difícil viver nesse mundo. As pessoas reclamam, é muito difícil viver nesse mundo, é muito difícil ser crente e viver nesse mundo, nesse país, nessa cidade. E, de fato, a gente percebe que essas pessoas têm razão. De fato, os dias, eles são maus. Mas que muitas vezes as pessoas, elas ignoram e esquecem. Vou fazer até um uso aqui de um provérbio que em inglês antigo, é que uma gota de mel não é suficiente para adoçar um barril de vinagre. Ditado bem antigo lá do Reino Unido. Como assim? Ora, em meio a grandes tribulações, em meio a grandes dificuldades, nós precisamos de graça e muito mais graça para continuar caminhando, para termos a consolação. Nós devemos, então, buscar uma ajuda especial do Espírito Santo, sermos mais diligentes em uma coisa que nós somos, pelo contrário, especialistas em negligenciar, que é a oração. Devemos atentar, então, que temos uma proporção que ela deve ser mantida em nossa vida. Aquele que parte a uma longa jornada, tem uma grande viagem para percorrer, tem uma grande peregrinação para fazer, leva mais dinheiro, leva mais coisa consigo, está mais preparado. Então, da mesma forma, nessa perspectiva da vida cristã, uma grande provação, um mundo difícil de se viver, deve ser vivido com uma busca muito maior por uma graça extraordinária. Os puritanos gostavam de dizer que quanto mais pesado uma carroça, mais cavalos o fazendeiro coloca na aparelhagem, na carroça lá. Então, da mesma forma, quanto mais difícil esse mundo fica, quanto mais difícil for peregrinar nesse mundo aqui, mais graça nós devemos buscar. E aí, quando a tristeza chegar, quando o dia mau chegar, como nós iremos ver aqui na história de Jonas, nós também iremos provar mais do amor de Deus
E esse vinagre da dificuldade da vida, ele se tornará doce como mel. Nesse texto aqui, irmãos, a gente percebe, a gente já acabou de ler aqui, um tema, né, um assunto que ele salta aos nossos olhos. A ideia aqui de Jonas, capítulo 2, é mostrar que o servo de Deus, ele não desperdiça a oportunidade de orar em meio às dificuldades da vida. Essa história aqui, que ocorreu na vida do profeta Jonas, nos mostra a importância da oração nos dias escuros da nossa alma, nos dias difíceis, nos dias da calamidade, nas épocas sombrias da nossa existência, no dia da angústia. É de oração que eu e você precisamos. Note que no meio daquela tempestade criada, como nós vimos há 2 domingos, pelo próprio pecado de Jonas, não foi murmuração que saiu da boca dele, foi oração. Jonas dirige uma oração ao Deus contra quem ele estava em pecado, e Deus ouve aquela oração. Então nós iremos ver nessa oportunidade, em outra oportunidade futura, alguns pontos importantes sobre isso. Nosso primeiro ponto aqui sobre o que a gente pode aprender dentro desse contexto aqui do cristão não desperdiçar a oportunidade de orar em meio a esse dia mau, é que, por que a gente deve fazer isso? O primeiro ponto é que a oração, meus irmãos, ela nos faz entender quem está no controle dos acontecimentos da nossa vida. Nós temos vários indícios disso nesse texto aqui. Vamos começar aqui. Volte aí para o versículo 1. O texto fala assim: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse. Quero destacar aqui primeiro essa palavra, orou ao Senhor. Interessante que Jonas, ele destaca aqui que ele orou ao Senhor. No meio daquela adversidade oriunda da péssima decisão, ou seja, do pecado que ele tinha tomado e não querer ser instrumento divino para a salvação do ímpio, ele quis fugir da vontade de Deus, como nós já vimos, ele achava que poderia escolher, pelo menos ele não queria ser aquele instrumento para aquele milagre, para aquela conversão. Ele foi embora. E ele foi lembrado quem é o Senhor naquele contexto. O Senhor não era a vontade dele. O Senhor não era as preferências dele. O Senhor não era a opinião dele. Mas era o Deus que fez o céu e a terra. Vejam, meus irmãos, que isso é parte central no processo de orar em meio à tribulação. As dificuldades, elas são certas nas nossas vidas. Elas nos sobreviveram já uma vez, elas vão vir de novo, e enquanto você estiver vivo, dificuldade, dia mau, é o que vai lhe esperar. Mas em meio a esse problema, assim como Jonas, nós devemos entender que existe um Senhor. Apesar de muitas vezes as circunstâncias não mostrarem assim, humanamente falando, aos olhos humanos parece que tudo é o contrário, que parece que é o acaso, parece que não existe Senhor nenhum. Ele continua no comando, ele continua sendo Senhor. Esse era o sentimento, a convicção de Jonas a orar nesse momento difícil que nós acabamos de ler. Eu lembro aqui um testemunho, né, que o pessoal fala, né? Mas eu lembro, na época, os irmãos que mais próximos na correria, né, no começo do ano passado, eu, né, meu pai, uns irmãos queridos aí, revezando no hospital por conta das complicações de saúde da minha mãe. E eu lembro que eu ficava observando o funcionamento daquele hospital, e eu ficava olhando o trabalho lá dos médicos, e eu comecei a ficar bem amargurado, e eu comecei a ver negligência naquilo ali, e eu comecei a ficar meio que revoltado, revoltado. Eu observava a saúde da minha mãe a cada dia se deteriorando, a cada dia mais ofegante, a cada dia mais dependente ali do cilindro de oxigênio, e eu achava que aquilo ali era fruto de algum tipo de negligência. Foi então que uma irmã aqui do nosso meio ligou para mim. Eu lembro que na ocasião ela falou que ela não sabia porque estava ligando para mim. Ela não sabia, mas era o Senhor a usando para ligar para mim. E ela explicou algumas coisas lá. Eu tive uma conversa, um momento muito bom com ela. E de maneira que instantânea, eu fui lembrado de que, mesmo naquela situação difícil e adversa, existia um Senhor.
Eu não tinha dúvida nenhuma, como nenhum de vocês aqui tem dúvida nenhuma da soberania exaustiva de Deus. Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele faz tudo da maneira que Ele quer, quando Ele quer, quantas Ele quer, com quem Ele quiser. Mas muitas vezes, quando nós estamos no meio dessa tempestade, a gente começa a achar que quando a coisa não vai do jeito que eu quero, não vai nos desdobramentos que você esperava, mesmo você entendendo que o seu Deus, Ele é soberano, Ele é o Senhor sobre tudo e todos, você começa a querer achar que outra coisa está acontecendo e não os desdobramentos da vontade divina. E aí a gente, mesmo com boa teologia, a gente esquece que existe um Senhor. Não é porque estamos passando por uma tempestade que deixou de ter um Senhor. O Senhor continua lá. Ele é soberano. E eu lembro quando eu recebi, passou aquele choque lá da notícia, do meu pai tendo que me ligar e falando, relatando sobre o falecimento da minha mãe. Mas eu lembro que quando passou aquele choque, quando eu voltei ali a mim, a palavra que veio ao meu coração foi a palavra lá de Salmo 93. Reina o Senhor. Revestiu-se de majestade e de poder, se revestiu o Senhor e se cingiu. O salmista fala que ele firmou o mundo e não vacila. Desde a antiguidade está firme o seu trono. Ele é desde a eternidade. Esse era o Deus de Jonas. Esse é o nosso Deus. Ele é Senhor. Essa verdade de que existe o Senhor, ela deve descer aquele palmo, né? Que tantos teólogos falam, né? Aquele palmo difícil, que é descer do palmo da cabeça do cérebro e descer para o espaço do coração. Mas muitas vezes é só na adversidade que, de fato, na vida, a gente consegue provar isso daqui. Uma coisa é eu afirmar e fazer um tratado teológico e dizer, o Senhor é soberano. Ele reina sobre tudo e sobre todos. Mas outra coisa é quando você passa por isso. E a coisa não vai do jeito que você quer. E você se dobra diante de Deus e diz, não foi do jeito que eu quis, mas eu sei que tu, Senhor, continua sendo o Senhor, soberano sobre tudo e todos. Glória ao teu santo nome. No versículo 3, a gente vê também outro indício disso, que existe esse Deus no controle. Interessante quando a gente lê aqui no versículo 3, ele fala assim, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e todas as suas vagas passaram por cima de mim. Preste atenção aqui, essa percepção do profeta, irmãos. Ele não disse que os homens tinham lançado no mar, como a gente viu lá no capítulo 1. Ele não disse que foi algum problema ali devido à tempestade. Ele fala que o Deus dele tinha lançado naquela situação, naquele mar profundo. Ele sabia o que estava fazendo, ele sabia de quem ele estava fugindo, ele sabia o pecado que ele estava cometendo e, portanto, ele entendia quem estava no controle da situação e era Deus que estava operando e não a chance, o acaso ou o azar. E parece que tem muito cristão hoje que não tem essa mesma percepção de Jonas. E de conversa, e agora falando aqui do nosso meio reformado, parece que sempre tem alguma outra explicação para as coisas que estão acontecendo na nossa vida. Sempre eu tenho uma explicação ali científica, sempre eu tenho... Imagina, eu vejo hoje, né, que se acontecesse, se Jonas fosse algum desses teólogos hoje reformados, e ele dizia mais ou menos assim, bem, o que é que aconteceu aqui? Perguntava para ele lá, ó, as águas ali estavam, né, calmas. Mas o que aconteceu ali foi o seguinte, né? Você não pode espiritualizar essa situação. Entenda que ali foi uma massa de ar fria e densa que avança repentinamente por aquela região ali e tem outra massa de ar quente que se junta. Então eles iam lá e elaborar, iam falar toda a teoria ali da hidrologia da coisa, e uma é úmida, a outra é mais quente, então a mais quente vai subir, ela se encontra numa região lá e vai se condensar e vai baixar a pressão. E eles vão falando. A técnica, a teoria do que está acontecendo, mas eles esquecem, muitas vezes, de que explicar um fenômeno é diferente de explicar a causa ou quem causou aquele fenômeno. Você descrever é completamente diferente do que isso. Tudo que eu possa falar
sobre o que cientificamente pode ter causado aquela repentina tempestade naquele mar é verdadeiro. Aquilo tudo é verdadeiro. Mas isso não anula e não muda a verdade que saltou aos olhos de Jonas, naquele momento em oração. Ele tinha certeza absoluta de que Deus tinha enviado aquele acontecimento na vida dele. A ordem saiu da boca de Deus. Ele assim tinha decretado. E por quê? Devido ao seu pecado. Devido à sua desobediência. Será que isso muda a percepção em nosso coração? Será que isso muda o jeito que a gente vive a nossa vida cristã? Veja que entender os sofrimentos, entender as causas de um sofrimento, entender por que um sofrimento sobreveio a mim, muda tudo na nossa vida. Você veja que existe uma figura, né? A nossa figura principal, o nosso Deus, o Deus encarnado, o Cristo, não por pecado, mas ele tinha essa noção de propósito no sofrimento, de uma causa, né, sobrenatural em seu sofrimento. Você pega aí, você vai ver orações de Cristo falando sobre isso, né? Quando Cristo ele vai orar, né? E você vê lá que Cristo falou aquela frase bem conhecida, né? Meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Só que ele coloca uma condição muito importante lá e fala, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ele sabia que aquela situação era horrível, humanamente falando. Não existia sofrimento pior, não existia morte mais horrenda, tanto fisicamente como espiritualmente falando. Mas ele sabia que existia uma causa divina naquilo ali, existia um propósito divino naquilo ali. Aquilo não era acaso, aquilo não era política, aquilo ali não era algum desdobramento religioso, mas era Deus agindo, era Deus trazendo, era Deus no controle, ele decretando o que deveria acontecer para um propósito maior. E assim ele entendia isso, e sendo a vontade de Deus, ele estava feliz em se submeter. O Deus de Jonas faz isso, o meu e o seu Deus faz isso também. Nós temos um Deus, irmão. É muito importante a gente considerar aqui ainda no versículo 3 aqui, o fato de Deus estar no controle, ele também nos mostra que algumas vezes, como a gente está vendo aqui, esse Deus se utilizará de uma graça mais, vamos dizer assim, severa. Com um objetivo muito claro, quer nos ensinar. Veja que isso é muito importante para a gente. Muitas pessoas, né, saíram de um meio, né, mais neopentecostal e pentecostal, e era um extremo de dizer que topei ali, é Deus, né? Está em pecado. Né? O meu carro ali faltou gasolina, ou parei numa blitz lá porque estava com o documento atrasado, né? Satanás está se levantando. E tudo era colocado por isso daqui. Mas a pessoa, às vezes, vai lá e estuda boa teologia e ela passa a achar que Deus ele não castiga mais seus filhos. E a pessoa passa a achar que não é possível mais nenhum mal vir sobre a vida dela devido aos seus pecados. Isso não é verdade. Isso não é o que a Bíblia nos ensina. Muitas vezes, vocês, eu, passo por alguns males, por algumas situações, devido ao nosso próprio pecado. E Deus assim o permite, que assim passamos, para Ele nos ensinar, assim que nós veremos que Ele ensinou muito a Jonas nesse contexto. Entenda que a gente viu aqui no finalzinho do capítulo 1, né, o fato de Jonas ter sido jogado no mar e um peixe ter engolido é coisa boa, né? A gente vai na escolinha, quando a gente é criança, na EBD, né, a gente já está completando a desgraça ali de Jonas, né? Ele estava lá, foi jogado, e para completar lá o serviço, um peixe engoliu. Mas o peixe ter engolido foi salvação. Aos olhos humanos era mais uma tormenta, mas aos olhos divinos era um mal necessário para que Jonas pudesse aprender, para que o Senhor trabalhasse seu coração. Mas ele ainda estava lá. E no meio do perigo, ele fala aqui, olha para o versículo 5. Ele começa a observar a sua situação. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as águas enrolam na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se corroem sobre mim para sempre. Jonas estava sofrendo, fruto do seu próprio pecado. Mas ele precisava aprender
que quando nós desobedecemos a Deus, nós podemos passar por um tratamento mais radical do nosso Pai. Veja que a gente às vezes lê muito o livro aqui e a gente passa a não perceber algumas coisas intencionais do profeta quando ele escreveu esse livro. A descrição aqui no livro de Jonas é muito didática para isso daqui. Quando a gente pega aqui e vem no começo do capítulo aqui, às vezes em alguma das suas traduções não aparece aí, mas a palavra que ele vai utilizando lá vai ser dizendo que Jonas desceu, né? Jonas desceu para tal canto, depois ele desceu para outro canto, depois ele desceu lá no navio. Você veja que no próprio navio onde é que ele estava? Lá embaixo. Então, Jonas ele vai destacando que ele foi descendo, descendo, descendo. E ele foi descendo mais ainda porque teve uma hora, quando a tempestade apertou muito, o que foi que fizeram com ele? Lançaram ele nas profundezas do oceano. E foi só lá, quando ele estava totalmente caído, não tinha mais para como ir lá para baixo, lá no fundo, finalmente despojado aí da sua própria autossuficiência, da sua segurança, que a sua libertação foi possível. Você para prestar atenção, o pecado de Jonas estava lá. Né? Essa falha no caráter dele, como a gente já comentou em ocasiões passadas, estava lá. Estava bem escondida. Provavelmente por quê? Porque tudo estava indo bem. Mas foi preciso as coisas irem muito mal para que ele começasse a enxergar o seu erro, o seu pecado e começar a buscar a Deus para mudança. Veja que isso não aconteceu só com Jonas na Bíblia. Jacó não estava preparado para liderar a família de Deus, até ser forçado a fazer o quê? Fugir de casa. Viver anos de maltrato na mão do seu sogro lá e enfrentar, por exemplo, que poderia ser uma guerra ali com seu irmão, anos depois. Abraão, José, Davi, Elias, Pedro, todos esses homens passaram por severas dificuldades para estarem preparados. É somente quando você chega no fundo do poço em alguma área da sua vida, quando tudo desmorona, quando todos os seus planos e recursos estão quebrados, esgotados, que muita gente finalmente está aberto a aprender a depender completamente de Deus. Existia um ditado dos antigos, dos puritanos, que eles falavam que você nunca percebe que Jesus é tudo o que você precisa, até que Jesus seja tudo o que você tem. Eles falam que você precisa perder a sua vida para encontrar, citando lá o texto de Mateus. E veja que interessante que a gente não quer aprender desse jeito. Estava conversando com uma pessoa esses dias, ela falava assim, eu oro muito para Deus para que Ele não me ensine através do problema. Que eu não precise ter um problema financeiro para aprender a gerir melhor o dinheiro e não ser avarento, por exemplo, ou que eu não precise. Que oração é essa? Mas é o fruto do nosso tempo, que é o quê? Nós não queremos passar por sofrimento, nós não queremos passar por dificuldade nenhuma. Mas a Bíblia está repleta de textos, de histórias mostrando que é no meio do sofrimento que o povo de Deus é aperfeiçoado. Então, se você ora para não passar por dificuldade, você está orando para não ser aperfeiçoado. Não é essa a mensagem de Tiago? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria por passar por várias, por diversas, por muitas provações, e ele vai falar que é exatamente esse o ponto. Você vai sendo amassado pela provação, pela dificuldade, você vai passando por esse vale escuro da sombra da morte, e o seu Deus vai cortando as arestas, ele vai te endireitando, ele vai desentortando o que estava entortado, e ele vai te deixando bem direitinho, sempre quando ele falar perfeito, né, o completo lá no texto de Tiago, para que você possa servi-lo e caminhar de maneira correta até o dia que ele vier buscar a sua igreja ou que os seus dias aqui nessa terra sejam findados. Não ore, meu irmão, por isso. Esse é um dos meios pelo qual o nosso Deus, ele nos ensina, ele nos aperfeiçoa. Essa é uma das maneiras. Ele é um Deus soberano. Tudo pode. Ele usa de vários meios diferentes para nos ensinar. Para ensinar os seus. Porque ele tem um povo. E esse tema de termos um Deus, né? Nós sermos povo de Deus, nos leva ao nosso segundo ponto. Que é a oração nos lembra que continuamos tendo Deus e sendo de Deus, mesmo com a nossa inconstância.
Ainda que no versículo 1, a gente vê que Jonas descrevendo a sua própria história, falando assim, então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, e ele fala o quê? Seu Deus. Seu Deus. Ele era o Deus de Jonas. Ele havia pecado? Sim. Aquele mal que ele estava passando, aquela tempestade, ser jogado no mar, engolido por um peixe, ficar ali, né? Pensando se ele viria novamente o templo do Senhor, como ele falou, era por causa da obediência dele? Era por causa do pecado dele? Sim, com certeza. Mas quando Jonas, depois de passar por isso, escreve aqui esse livro, ele destacou isso. Ele orou ao Senhor, seu Deus. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó não deixou de ser Deus de Jonas por causa daquele pecado. E Jonas lembrou disso ao orar ao Deus dele. E muitas vezes, se não diariamente, nós precisamos lembrar disso também em nossas orações. O Deus justo, ele é também um Deus fiel e misericordioso. Mesmo com nós. Um povo que não merece nada disso dele. Se você parar para atenção, lembre que isso aqui é a própria tônica do livro lá de Lamentações de Jeremias, não é isso? Especialmente no capítulo 3. Se você abrir aqui, fizer uma leitura dinâmica aqui do livro de Lamentações de Jeremias, você vai ver que no capítulo 1, o que ele vai fazer lá? Ele vai descrever o quê? A situação de Jerusalém. No começo do livro ele fala assim, como já solitária cidade outrora populosa, tornou-se como viúva que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias. Ficou sujeita a trabalhos forçados. E ele vai descrevendo aquela coisa, né? De lamento, de choro. Então ele chora, ele lamenta. E no capítulo 2 ele ressalta que todo esse mal, que toda essa calamidade que tinha vindo sobre aquela cidade, era devido ao Senhor. Foi o Senhor que tinha enviado aquilo ali. Capítulo 2, versículo 2 fala assim, devorou o Senhor todas as moradas de Jacó e não se apiedou. Derrubou no seu furor as fortalezas da filha de Judá. Lançou por terra e profanou o reino dos seus príncipes. No furor da sua ira, cortou toda a força de Israel. Retirou a sua destra diante do inimigo. Ardeu contra Jacó como labareda de fogo que tudo consome em redor. Daí quando a gente vem para o capítulo 3, Jeremias vai falando em primeira pessoa, tentando levar o povo de Israel a refletir sobre o seu próprio pecado. A buscar o perdão de Deus. Aí no verso 18, o que ele fala? Então, 3,18, então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Versículo 20, minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Aí ele vem falar uma informação muito importante, no versículo 21, ele diz assim, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que é que dava esperança ao profeta? O versículo que é bem conhecido de todos nós. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Jeremias, ele ora, e ao orar, ele lembra da mesma realidade que nós estamos falando aqui de Jonas. Deus continua sendo o Deus dele, em detrimento do pecado, em detrimento daquela inconstância. E ele busca esperança exatamente nessa palavra. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que é que dá esperança a um povo que é pecador e que constantemente vai enfrentar dificuldade devido ao seu próprio pecado e muitos desses pecados diretamente sendo enviados por Deus para ensinar o seu povo? O que é que dá esperança de não sermos consumidos? As misericórdias do Senhor. Porque elas não têm fim. Toda manhã, a cada manhã, hoje teve misericórdia do Senhor na sua vida. Você pecou. Amanhã, com certeza, você pecará. Mas a misericórdia do Senhor está sendo renovada. E tem mais misericórdia, tem mais misericórdia, tem mais misericórdia. Não porque Deus é um Deus que se alegra no pecado, mas que Ele é um Deus que é misericordioso. Ele tem um povo comprado para si. E Ele será misericordioso sempre e eternamente para com os seus. Percebe que é exatamente isso que está acontecendo aqui com Jonas.
Ele fala no versículo 5, as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as águas se enrolam na minha cabeça, desci aos fundamentos. Ele vai descrevendo aqui aquela ruína aparente dele. Mas aí aparece uma palavra-chave, mas, contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor meu Deus, quando dentro de mim, versículo 7, desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Mesmo em meio àquela grande tormenta causada pelo seu próprio pecado, através da oração, Jonas lembrou que ele tinha um Deus e que esse Deus era misericordioso para agir em seu favor, mesmo ele sendo um pecador. Porque ele é grande em misericórdia. Outro fato interessante ainda nessa questão da misericórdia, a gente vê aqui no versículo 7, acabei de ler aqui, ele fala aqui, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Perceba que naquele turbilhão de acontecimento e mistura de emoções, o profeta não tinha dúvidas de que a oração dele chegaria à presença de Deus. Mesmo considerando quem ele era, pecador, não merecedor. Meus irmãos, muitas vezes, no meio da nossa angústia, no meio da nossa tribulação, muitas vezes, como Jonas, gerado pelo nosso próprio pecado, naquela que os teólogos chamavam de noite escura da alma, nós pensamos que a nossa oração não passa do teto do nosso quarto. Eu já tive essa sensação. Você já deve ter essa sensação. Aquela indignidade de orar. Quem sou eu para orar? Olha eu aqui de novo, Senhor. Buscando o teu perdão, buscando o teu consolo. E a gente passa a nutrir o pensamento de que a minha oração ela não vai passar aqui do telhado. Mas Jonas nos lembra de uma verdade absolutamente diferente e maravilhosa dessa. A nossa oração, a oração dos filhos de Deus, vai muito além do teto das nossas casas. Elas sobem ao santo templo do nosso Deus. Elas chegam à presença do nosso Deus. Deus a ouve. Lembra daquela figura que foi pregada há uns anos atrás aqui em Pastor André, no Apocalipse capítulo 5, versículos 7 e 8. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são o quê? As orações dos santos. As taças cheias de ouro, as taças cheias de incenso, simbolizavam as orações dos santos. O incenso naquela cultura, né, de adoração judaica significava o aroma suave, naquela linguagem lá do Antigo Testamento, ou a aceitabilidade do sacrifício a Deus. Portanto, meu irmão, saiba que esse sentimento de indignidade ele faz sentido teologicamente. Nenhum de nós somos dignos de sequer nem de mencionar o nome de Deus. Quanto mais de acharmos comunhão com Ele na oração. Mas lembre que não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com seu pastor, não tem nada a ver com a sua família, tem a ver de que você serve um Deus e que você pertence a um Deus que é caracterizado por ser misericordioso. E porque Ele é misericordioso, você pode ter a ousadia de achegar a Ele, de orar a esse Deus. E mais do que isso, essa ideia de subir ao seu santo templo, essa ideia de Apocalipse de ser aroma suave, elas mostram que mais do que Ele aceitar, é uma adoração a Ele. Deus tem prazer nisso. Meu irmão, você é um eleito de Deus, é um cristão verdadeiro, saiba que a sua oração causa prazer no seu Deus. Ele tem prazer em ver seu filho orando. Ele tem prazer em ver seu filho buscando. Principalmente aqui, nesse contexto da adversidade. Ore, meu irmão. A oração é adoração. E como adoração, como eu falei, ela traz prazer ao nosso Deus. Lembra Provérbios 15? Provérbios 15, 8, né? Fala, o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor. Mas o teologar, né, é fazer uma dissertação, né, sobre alguma coisa de teologia. Não, ele fala o quê? Porque o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. 1
1 Pedro, né, 3,12, a gente fala, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao quê? Às suas orações. Mas o rosto de Deus é contra os que fazem o mal. A gente começa a entender, olha que loucura é essa, que é viver a vida cristã apartada da oração. A gente vai lendo aqui o texto de Jonas, a gente vai entendendo o que a oração vai causando, a gente vai entendendo o que a oração significa diante do nosso Deus. Mas quem pode se levantar a questão de dizer, eu não preciso melhorar na minha oração, eu tenho orado já bastante. Só tem uma pessoa que passou nessa terra que orou mais do que eu, que foi Jesus. Quem pode falar isso? Todos nós negligenciamos no assunto oração. Outro ponto interessante que nos lembra aqui mesmo na adversidade nós continuamos tendo um Deus misericordioso e sendo dele, é que Jonas, como a gente fala aqui, percebeu que essa situação que ele estava submetido, e ele complementou uma verdade. Quando tudo indicava que era o fim, quando tudo parecia que não tinha mais jeito, ele estava numa situação completamente adversa, Jonas observa que Deus fez subir da sepultura a sua vida, a sua alma. Ou seja, Deus o havia livrado da morte. Ele lembrou do Senhor, o Senhor ouviu a oração dele, e de maneira clemente e misericordiosa, ele o livrou. Interessante que tem muita gente no nosso meio hoje que parece não acreditar mais que isso é possível, né? Essa coisa aqui, né? Não é para a gente, não. Eu lembro, no tempo aqui no começo do meu seminário, quando eu estava aí nos primeiros semestres do seminário, tinha um colega nosso que estava lá, um irmão que estava enfermo. O professor pediu para a gente, para um certo cidadão lá, fazer uma oração por ele. Eu lembro essa oração até hoje, né? Ele orou assim, ele falou assim, né? Ele disse assim, Senhor bendito e misericordioso, eu te peço pela recuperação desse meu irmão. Ele falou o nome dele lá, não vem ao caso aqui, né? Que o Senhor abençoe o uso do remédio, que o Senhor abençoe as orientações do médico e que ele, no tempo devido, venha a se recuperar. Então, eu tenho um irmão doente, então eu vou orar para o remédio fazer efeito, né, e eu vou orar para o médico ser mais sábio na hora de dar as instruções, né, para que a pessoa possa ficar bem, né, da maneira mais rápida possível. Isso é errado? Em si não, né, são coisas lícitas de se orar. Mas o que parece é que tem gente que vai se achar menos crente ou menos ortodoxo se disser, Senhor, está aqui meu irmão que está doente, cura. Tu és o Deus Todo-Poderoso, através do teu filho, cegos voltarão a enxergar, mudos voltarão a falar, coxos voltarão a andar de maneira perfeita, até mortos voltarão à vida. Tu podes assim fazer, se assim tu quiseres. Isso não é ser pentecostal, isso não é ser continuista, isso não é ser neopentecostal, isso é simplesmente ser crente. Tiago, acaba de 5,16, fala, confessai vossas culpas uns pelos outros, e orais uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Aí a gente fica ali tentando, né, teorizar, como se eu pudesse viver um cristianismo sem o sobrenatural. Uma das coisas que eu questionei para esse rapaz, o que é isso? Eu não posso orar para que uma coisa aconteça? Eu não posso orar para que uma dor de cabeça vá embora? Eu não posso orar para que uma pessoa de qualquer outra doença possa ser curada? Se Deus assim o quiser, Ele o pode fazer. Não tem nada a ver com continuidade de dom, descontinuidade de dom. Tem a ver com Deus ser poderoso, o Criador do nosso corpo. Ele é soberano e Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer. Agora, se a gente começa a querer ver o cristianismo sem o elemento sobrenatural, o que você vai fazer com a ressurreição de Cristo? O que você vai fazer com o nascimento virginal do nosso Cristo? O que é isso? Você já viu algum ser humano nascer sem haver a coabitação de homem com mulher? Não. O que é isso? Milagre. Sobrenatural. Você já viu alguém ser maltratado, apanhar, ser enfiado lança nele, ser crucificado, e ele voltar à vida? Sobrenatural. Não há como desassociar o sobrenatural do cristianismo. Porque a sua própria revelação, a sua própria instituição, ela é um evento sobrenatural.
Aí, se você abre a Bíblia, aí é que está lá mesmo. Né? O que é aquilo ali? Né? É Elias e o fogo do céu. Os ateus, né, as pessoas que vão querer, né, os liberais, estão liberais, vão dizer, não, aquilo ali foi por acaso, né, um raio caiu ali, né, e consumiu. E o que aconteceu, né? Pedro foi preso, não tinha escapatória ali, o que acontece? A igreja ora e Pedro foi o quê? Liberado da prisão. Ana, uma mulher estéril, ela ora, derrama a sua alma diante do Senhor, o que aconteceu? Deus concede a ela Samuel. Eliseu, o profeta, ele olhou para uma criança lá, o filho da sunamita. E a criança ressuscitou. O nosso Cristo, ele orava, sempre orava antes de fazer milagres. Olha o exemplo da ressurreição de Lázaro. Esse é o seu Deus. Aí eu pergunto, o que é que você está fazendo no meio dessa grande tribulação que você está fazendo aí, está passando? Qual a disposição do seu coração, da sua mente, no meio da tribulação que você está passando? Não precisa ser profeta aqui, né? Estou certeza aqui que, né, fosse chutar aqui, era metade, né? Está passando por alguma coisa de dificuldade. O que você está fazendo? Você sabe do benefício do que é a oração, você sabe que seu Deus é Deus grande, misericordioso e poderoso, você sabe que Ele é um Deus de milagre, mas muitas vezes o que sai na nossa boca é o que é murmuração. Muitas vezes nós vemos cristãos no meio da tribulação, no meio da adversidade, procurando distrair a cabeça com entretenimento, com compra, com viagem. Mas quando eu passo pela noite escura da minha alma, quando eu passo a tribulação, quando eu passo pela adversidade, muitas vezes, como Jonas, atribuído, advindo do meu próprio pecado, eu tenho que me derramar na presença do meu Deus em oração. Não importa quão improvável seja aquela saída, quão difícil seja a minha situação, eu tenho que continuar acreditando que eu tenho um Deus, Ele é meu Pai, Ele é misericordioso e Ele continua sendo meu Deus, mesmo com os meus pecados, em detrimento do que eu sou, em detrimento do que eu fiz, porque eu sou dele. Pecador, sim, mas pecador arrependido, redimido por seu Filho. Nós temos que ter cuidado, irmãos, com isso. Aí, fazendo analogia lá com o John Piper, né? As pessoas que estão fazendo isso, elas estão fazendo o quê? Desperdiçando a tempestade. Não desperdice a tempestade da sua vida. Se Deus mandou, você tem que passar por ela e passar por ela do jeito que Ele quer. É oração, é se derramando, é se humilhando na presença de Deus, é engrandecendo o seu santo nome, porque é assim que você irá crescer. É assim que você irá ser mais parecido com o seu santo Filho. Não desperdice a sua tempestade com compras, com Netflix, com viagem, mas gaste o tempo da sua tribulação em oração. O seu Deus, Ele continua sendo misericordioso. E é por isso que Jonas, ele chega à conclusão que nós vamos ler agora no versículo 8. A gente chega aqui no nosso terceiro ponto, que a oração nos mostra a loucura do que é viver sem o nosso Deus. Jonas, ele vai continuando o texto aqui, ele fala, né? Ele fala, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Veja, o pensamento, né, a sabedoria divina sendo fortalecida, sendo criada, forjada no coração de Jonas. Ele estava na adversidade, ele estava passando por uma situação que provavelmente o levaria para a morte, e ele fala que nesse momento ele lembrou do Senhor, e ele começou a orar ao Senhor, e ele testifica para a gente, como nós vimos aqui, que a oração dele subiu até o santo templo, ou seja, Deus ouviu a oração dele, que ele fala, então é assim que funciona. Nós passamos por dias maus, mas no dia mau Deus quer é que nós gastemos o nosso tempo em oração. E ao gastar nosso tempo em oração, nós podemos ter certeza de que Deus vai ouvir a minha oração. Isso, então, se é assim, aí ele vai proferir o que está no versículo 8. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Olha que coisa interessante. Esses fatos, a própria experiência do sofrimento de Jonas, ele leva ele a entender que não faz sentido nenhum viver essa vida servindo a qualquer outro Deus que não seja o Deus dele, o Deus de Israel.
se entregar, considerar, viver para ídolos inúteis, vazios, é loucura. É completamente inconcebível. É o mesmo que abandonar a sua própria misericórdia. Viver em idolatria é dizer, tá bom, eu não quero misericórdia sobre a minha vida. Eu me garanto, eu me basto. É loucura. Porque se tem uma coisa que você precisa para ver essa vida crescer na eternidade, é de misericórdia. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Jonas está numa situação completamente desfavorável. Aos olhos humanos, estava morto. Mas ele disse que orou. O Senhor ouviu a oração e ele foi liberto. O que é isso? Misericórdia. Ele estava lá, como nós já vimos, devido à sua própria rebelião contra Deus. Mas mesmo assim, mediante a oração, Deus lhe foi propício. Deus lhe foi misericordioso. E você pode até achar que isso não se aplica mais à igreja hoje, né, a brasileira. Se nós somos crentes, não somos entregues à idolatria. Mas se tem uma coisa que a igreja brasileira hoje, é idólatra. Se tem um pecado que é característico da igreja brasileira hoje, é a idolatria. A igreja brasileira hoje tem esquecido de Deus, do evangelho verdadeiro, do Deus verdadeiro, e tem corrido atrás de ídolos. Exposição das escrituras? Não. Abra aí o seu Instagram, abra o seu YouTube, o que você vai ver lá? A moda hoje, profeta revelando o CPF. Profeta revelando o nome da sogra, o nome do sogro, cantando música lá do Roberto Carlos para adivinhar o nome do pai de alguém, e vai fazendo coisas mais absurdas e coisas que chegam a ser engraçadas, né? Se você fica refém do algoritmo aí, né? O meu Instagram, por exemplo, acha que eu sou, né, um herege disso aí, porque você abre lá, o meu feed só tem isso daí. Então, a igreja tem colocado nos seus púlpitos cada vez mais enganadores e falsos profetas. E parece que quanto mais enganador, quanto mais falso profeta, quanto mais ridículo, mais lotadas ficam as igrejas. É só lotar, eu fico impressionado, né? O tanto de igreja, aquele meninozinho, o próprio chama ele de profeta Miguel, né? O Miguelzinho lá, né? O novinho. Ele não para. Todo domingo ele está na igreja diferente, né? Fazendo coisas bizarras, coisas ridículas, que dá vontade de, mas ele nunca tem um púlpito menor do que isso aqui. O que é isso? Idolatria. O Deus verdadeiro, o evangelho verdadeiro passa longe disso. Esse evangelho não é o evangelho de Deus. Isso não tem cheiro de céu. Isso tem cheiro de enxofre. O Deus desse evangelho é o diabo. E muitas vezes tem gente que tem medo de dizer isso. Esse não foi o evangelho que Cristo pregou. Cristo não está interessado em ficar adivinhando o CPF de ninguém, de ficar adivinhando o nome de ninguém, de ficar adivinhando profissão de ninguém. O evangelho é, você é pecador, você precisa desesperadamente de ter paz com o seu Deus. E para você é impossível ter paz com esse Deus, mas Deus, sendo rico em misericórdia, manda o seu filho, aquele puro, justo, sem pecado, para morrer em meio ao seu lugar. E agora, crendo nesse sacrifício, você pode novamente ter paz com ele. Tudo que passa disso é de procedência do maligno. Mas a igreja brasileira fica efusiva. Ela lota ambientes onde o evangelho é ultrajado, onde o evangelho é falsificado. Isso é idolatria. E quando nós lembramos do que João está dizendo aqui, as pessoas que se entregam a isso, elas estão abandonando aquele que lhe é misericordioso. Isso é grave. A igreja precisa se levantar e dizer, isso é heresia, isso não é evangelho, isso procede do diabo, porque aqueles que vivem em idolatria, eles estão abandonando aquele que lhes é misericordioso. É você viver nesse mundo de perigo sem ter ninguém para dar a mão. Eles estão andando sós devido à sua idolatria. Isso também é um alerta para você, meu amigo, que vem para essa igreja, ou qualquer outra igreja, que frequenta semanalmente. Talvez seus pais te tragam, talvez aí sua esposa, seu esposo te traga. Mas você sabe que lá dentro, lá no fundo, se ele não fizesse conta, se ele não insistisse muito, você não estaria aqui. Você não viria. Para você estaria bom ficar ali, assistindo o último jogo da rodada, fantástico,
maratonando coisa no Netflix. Isso que é importante para você. Se o seu coração não tem alegria em Deus, se o seu coração não encontra gozo em estar aqui, se você não espera estar aqui nessa noite, se o seu coração não almeja durante a semana estar aqui, junto com os santos, adorando aquele que nos fez, aquele que é o Senhor da igreja, o seu coração está vazio de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, de Deus, mas vazio ele não está. Se Deus não está no seu coração, se Ele não é o seu maior alegria, se Ele não é o seu maior tesouro, alguma coisa tomou o lugar de Deus no seu coração. Algo destronou Deus do seu coração. Você é servo disso ou dele. E se algo destronou isso do seu coração, você é um idólatra. E se você é um idólatra, o versículo 8 se aplica a você. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Para a palavra do Evangelho, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir o Deus e as riquezas. Você pode aplicar para qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa que destrona Deus seu coração é idolatria. Então você vive nessa idolatria, mesmo sem estar nos bancos da igreja, ou quem sabe até constando no rol de membros. Você tem abandonado aquele que lhe é misericordioso, aquele que é misericordioso por natureza, e que ama demonstrar misericórdia com os seus. Como é que você pode almejar estar nessa situação? Como é que você pode estar em paz nessa situação? Como você ousa dizer que está bem, está tudo bem na sua vida, se essa é a sua situação? Se tem aquele capítulo de Tiago, né, o Tiago, capítulo 1, versículo 5, é muito interessante aqui. O Tiago, capítulo 1, versículo 5, fala assim, né, bem conhecido esse versículo. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Mas quando a gente vai analisar gramaticalmente esse versículo, a gente percebe que Tiago não está só descrevendo algo que Deus pode fazer, o que ele faz. E já era bom, né? Se fosse só isso, era uma coisa muito boa, né? Então, Deus ele tem sido marcado por isso, né? Ele tem feito isso ao longo da história. Mas esse não é o ponto de Tiago aqui. Quando a gente analisa aqui esse versículo gramaticalmente, Tiago está querendo ser muito mais profundo. Ele está informando aqui que é da natureza de Deus dar. Deus ele está sendo caracterizado aqui por Tiago como aquele que dá. Você está precisando de sabedoria para continuar a sua caminhada cristã? Peça a Deus, porque Ele é aquele que dá com alegria. É da natureza de Deus dar. Ele é permanentemente doador. Por isso, eu tenho uma grande notícia para você que está nessa situação essa noite. Se você orar como Davi, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Deus, ele irá te ouvir. E não importa quão frio está o seu coração, quão vazio de Deus está o seu coração, aquele que é caracterizado por dar, ele pode te dar essa noite um novo coração. Ele pode arrancar esse coração de pedra, esse coração frio, e te dar um coração que é devotado a Ele, que ama a Ele sobre todas as coisas. Peça, porque o Deus de Jonas, o Deus de Israel, o Deus que essa igreja adora, é um Deus que é caracterizado por dar. É da natureza dele dar aquilo que os filhos deles precisam. Peça. Essa oração, assim como a oração de Jonas, chegará ao trono de Deus. Essa oração será aroma suave, será incenso na presença do nosso Deus. Porque como diz lá João, se confessar os nossos pecados, Ele é o quê? Fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de 1, 2, 3 pecados, não, de toda a injustiça. Ore, ore. E você começará a fazer
parte daqueles que andam nesse mundo de peregrino, andam nesse mundo de perigo, andam nesse mundo de dificuldade, mas andam de mãos dadas com o Senhor, que é justo, que é poderoso e que é misericordioso e que nunca irá soltá-la. O nosso Deus, o Deus de Jonas, ele jamais abandona aqueles que são seus. E às vezes parece que a gente não pensa em que bênção é essa aí. É muita bênção. É uma graça maravilhosa. Ter um amigo fiel aqui nessa terra é maravilhoso, não é? Aquele amigo que diz, com essa pessoa aqui eu posso contar. Tenho certeza que o que deve é essa pessoa que está do meu lado. Isso é bom. Mas imagine o que é ter o nosso Deus, o Todo-Poderoso, como pai, como protetor e como amigo fiel, que nunca vai nos abandonar. Segure nas mãos dele. E a melhor maneira de segurar, de viver nessa vida, segurando nas mãos do nosso Deus, é através da oração. Através da oração você vai dizer, Senhor, eu não me basto. Senhor, eu não me garanto. Senhor, sem ti eu não consigo fazer. Segura na minha mão. Até aquele dia que o Senhor virá buscar a tua igreja, ou até o dia que os meus dias serão findos. Você vai perceber a evolução espiritual na sua vida. Você vai ver que diferença faz não andar nesse mundo sozinho, mas andar de mãos dadas com aquele que é o nosso Criador. Você é dele, você habitará com ele eternamente. Gostaria de encerrar aqui as palavras aqui do Spurgeon, interessante sobre oração. Ele fez uma analogia que ele falou assim, correndo e se exercitando todos os dias, você estará mais apto a correr uma corrida. Da mesma forma, quanto mais você entra na presença de Deus, maior confiança, liberdade e expansão estará a sua alma. Sem dúvida, orando, aprendemos a orar. E quanto mais oramos, mais frequentemente podemos orar e melhor podemos orar. Aquele que ora aos trancos e barrancos, provavelmente nunca alcançará aquela oração eficaz e fervorosa que muito vale. A oração é boa. O hábito da oração é melhor ainda. Mas o espírito de oração é o melhor de todos. Nós possamos aprender, irmãos, a viver essa vida caminhando de joelhos, orando ao nosso Deus em qualquer situação, especialmente nas situações nas quais nós encontramos em perigo e dificuldade. Vamos orar. Ó Deus soberano, Deus grande, Deus justo, Deus verdadeiro e fiel, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, por essa revelação do que aconteceu na vida do profeta Jonas pudesse ser preservada e chegada até nós, Senhor, essa noite. Nós declaramos, Senhor, a Ti que queremos ser igual a esse profeta. Nos ajuda, Senhor, porque nós sabemos que muito, Senhor, nós temos negligenciado em nossa vida de oração. Nós sabemos que isso sucedeu à vida de Jonas, a dificuldade, a tempestade, os problemas que muitas vezes são causados até pelos nossos próprios pecados, eles nos assolarão. Mas a tua revelação, Senhor, nos garante que nós temos uma saída. Nós não estamos vivendo aqui por acaso ou ao caso, nós não somos pessoas sem dono. Nós somos povo teu, Senhor. Nós somos tua propriedade. E nós sabemos que no momento da dificuldade, no momento da oração, o que nós devemos fazer é nos prostrar, Senhor, em adoração. É orar, porque nós sabemos e entendemos que a nossa oração, ela chega a Ti, que em detrimento de que nós somos, o que fazemos, se nós somos povo Teu. Tu sabes, Senhor, que nosso coração Te almeja e Te ama. Nos ajuda, Senhor. Nós somos fracos. A nossa natureza, Senhor, caída, muitas vezes ela vai querer nos levar para a murmuração, para a fraqueza, para o desânimo. Mas nós entendemos, Senhor, que nós temos um Deus que é poderoso, que tudo pode, não importa quão difícil seja a nossa situação. Se assim Tu quiseres, Pai, Tu pode, assim como fez com Jonas, levantar a nossa alma, Senhor, da sepultura. Tu pode, Senhor, transformar os quadros, por mais complicados e improváveis que eles sejam, porque Tu és o Deus de milagres. Tu és o Deus de misericórdia, Tu és o Deus todo-poderoso. Por isso, Senhor, nos ajuda. Nos faz, Senhor, homens e mulheres de oração. Nos faz, Senhor, uma igreja
que anda nesse mundo de joelhos, buscando a tua presença. Em nome de Cristo Jesus. Amém.